Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre algumas declarações que o Gilmar Mendes andou dando, que, bom, são absurdas, mas isso não é novidade. O Gilmar Mendes fala coisas absurdas há bastante tempo, né? E uma dessas coisas absurdas que ele fala é que o STF não aceitará impeachment de ministros. E aí o pessoal, ai, caramba, como é que pode? Que absurdo, não sei o que lá. Vamos entender o que ele falou aqui, porque ele não falou isso, tá? Isso daqui é o pessoal da esquerda querendo dizer que impeachment de ministro do STF é impossível, que não vai ter. Por quê? Porque estão apavorados, porque viram que essa condenação do Bolsonaro animou a direita e é muito provável que a gente faça uma maioria folgada no Senado em 2026. E aí sim, impeachment de ministro do STF vai virar uma coisa bastante provável. Eu não acredito que saia esse ano ou ano que vem impeachment de ministro do STF. Agora, em 2027, a história já fica outra. E lembra, em 2027 é uma coisa importante. Por quê? Porque o próximo presidente que vai escolher o ministro, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é interessante entender o que o Gilmar Mendes falou. É um absurdo, tá? Ele pode ser chamado a decidir sobre isso. Aliás, aqui, ó, já há uma associação contestando quórum no STF, já tem ação dizendo que impeachment é inconstitucional e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque é um absurdo que o Gilmar Mendes falou, tá? Mas não é tão absurdo quanto você pode imaginar num primeiro momento. Essa notícia foi sugerida por Perni Ornitorrinco, Sujeito Indeterminado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, então o que diz aqui a matéria do Migalhas? O Migalhas, para quem não sabe, é um jornal jurídico, uma revista especializada em direito, né? Aqui, ó, no ato em defesa da democracia e soberania nacional, no dia 15, alguns dias atrás, portanto, Gilmar Mendes afirmou que o STF não aceitará processo de impeachment contra o ministro. Segundo Gilmar, o procedimento só poderá ocorrer de forma regular, não sendo cabível quando a fundamentação é exclusivamente em votos proferidos pelos integrantes da Suprema Corte. Aqui, ó. Não espero que o Senado venha a agir para buscar vindita em relação ao STF. Vindita é vingança, tá? Ou seja, espero que venha agir para buscar vingança contra o STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta do voto de um ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar. Então, o que ele está falando aqui é o famoso caso do crime de hermenêutica, que não existe, né? Ou seja, a ideia de que você não pode culpar um juiz pelo voto dele, por mais absurdo que seja o voto dele. Em princípio, só o voto dele não pode ser considerado um crime, porque, né, o voto, em última análise, é uma questão subjetiva do juiz. Então, se você fizer isso, você vai ter uma epidemia de juízes sendo presos, porque toda vez que o juiz decide alguma coisa, uma das partes, pelo menos, fica insatisfeitas, muitas vezes as duas partes ficam insatisfeitas, vão querer processar o juiz dizendo que ele cometeu crime de hermenêutica, e daí você não consegue ter justiça. Essa é a explicação pela qual não existe crime de hermenêutica. Isso é um conceito na jurisprudência e na doutrina brasileira já bastante antigo, né? Então o que ele está falando aqui é algo que a gente já sabia. Seja lá qual for o motivo para o impeachment de ministro, isso não pode ser um voto de um ministro. Ah, porque o ministro votou isso daqui. Só que aí você tem um problema, porque olha só quais são os crimes que você tem aqui na lei de impeachment, os crimes de responsabilidade para fazer impeachment do ministro do STF. Tá aqui, ó. São crimes de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Lembrando que essa lei aqui é antiga pra caramba, né? Quando ele altera por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Qual que é o problema aqui? Isso aqui é voto do ministro. Entendeu? Por mais que... Ah, não, mas ele alterou o voto. Mas ele alterou isso no voto dele. Ele votou ali para alterar o voto dele. Então é crime de hermenêutica. Foi o entendimento dele que ele podia fazer aquilo. Entenderam a pegadinha? Corta esse item 1 aqui. Esse item 1 aqui simplesmente não tem como acontecer. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. E pronto, fácil, né? Já podemos fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, porque afinal ele é suspeito, evidentemente. Ele, por exemplo, votou no caso do julgamento do Bolsonaro, né? Só que... Não, por quê? Porque é um voto dele. No voto dele ele entendeu, ele interpretou de forma que ele não era suspeito nesse caso. Então, mais uma vez, aqui também não dá para aplicar, porque você tira o crime de hermenêutica e impede aplicar isso daqui. Agora, tem algumas coisas aqui que você pode considerar como crime do STF. Aqui, ó. Exercer atividade político-partidária.
né? O Barroso, por exemplo, né, no derrotamos o bolsonarismo dele, poderia ser considerado uma coisa desse tipo, né? Ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo, ou seja, o cara que não tá trabalhando direito, não está fazendo o que deveria fazer. Isso aqui é difícil de ser provado em algum caso, né? Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E aí que você tem esses dois casos aqui que você pode, de fato, o que realmente dá para fazer alguma coisa aqui é o item 3 e o item 5. Ou seja, são coisas independentes do julgamento em si que você pode tentar pegar alguma coisa e levar a essa situação, né? Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, você pode pegar aqueles diálogos dele lá da Vaza Toga, claramente é algo incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções. É um crime de responsabilidade. Justifica o impeachment e não tem nada a ver com o voto dele. Não tem voto nenhum ali. É o procedimento dele na administração do gabinete dele que levou a esse caso, né? Então, assim, isso que falou Gilmar Mendes aqui não é uma coisa, assim, ele não está fora da realidade. Eu já falei para vocês que não dá para ser crime de hermenêutico, não pode colocar um voto do ministro como justificativa para impeachment em nenhuma situação, né? Bom, agora, o STF dá andamento a uma ação que questiona o impeachment de ministros da Suprema Corte no Senado. Então, olha só que coisa curiosa, né? O STF tem uma ação, uma DPF, que foi impetrada por uma organização de direito, né? Aqui, a Associação de Magistrados do Brasil e pelo Partido Solidariedade. E as ações apontam a incompatibilidade da lei do impeachment e a Constituição de 88, especialmente no que diz direito à transmutação de processos contra ministros do Supremo. No mesmo despacho, Gilmar também abriu prazo de 5 dias para a PGR e a Advocacia Geral da União se manifestarem sobre o tema. As entidades autoras da ação sustentam que o texto da Lei 1079 de 50 estabelece um quórum para admissibilidade inferior ao exigido para aprovação de indicações ao STF, o que, segundo elas, compromete as garantias de vitaliciedade dos magistrados. Aí, olha a paradinha aqui, né? O que eu falo para vocês, né? Isso é foda, né? Eles viram a mesma coisa que eu vi aqui e falei para vocês aqui em vários vídeos, que para você afastar o ministro do STF só precisa de metade dos votos. Não precisa ter maioria absoluta, só precisa ter a maioria dos votos para você afastar o ministro, né? E realmente, se você olhar aqui na lei, tá aqui, ó, no julgamento da denúncia, né? Recebida a denúncia, coisa e tal, aqui, ó. O parecer será submetido a uma só discussão, a votação nominal, aprovado se reunir a maioria dos votos, a maioria simples dos votos. Ou seja, no final das contas, basta a maioria simples para você abrir o processo de impeachment contra o ministro do STF. E no momento que abrir a denúncia contra o ministro do STF, esse ministro já é afastado. Então lembra como eu falei para vocês que basta, se tiver 41 votos pelo impeachment no STF, no Senado, e a gente já tem esses 41 votos pelo impeachment no Senado brasileiro, esses 41 votos já pode abrir o processo de impeachment e aí o ministro já é afastado imediatamente. É o que diz a lei, né? E aí, o que eles estão querendo dizer agora? Entraram com essa ação para mudar isso daí, mudar o entendimento. E aí, cara, a coisa mais escrota do mundo. Essa ação chegou lá no STF e foi sorteada para o Gilmar Mendes. Por suspeição devido ao processo ADPF 10.017. É aquele truquezinho para jogar o processo contra no ministro que eles querem. Por quê? Porque essa ADPF aqui não tem nada a ver com o impeachment de ministro do STF. Tem um outro caso que não tem nada a ver, né? O caso de coisa eleitoral, lei eleitoral aqui. Aliás, vai ser votado hoje, 19, não sei qual vai ser o resultado dessa votação aqui, mas usaram esse caso para dizer que era prevento e que tinha que ir para o Gilmar Mendes esse caso, né? E aí que eu falo para vocês, adivinha qual vai ser a decisão do Gilmar Mendes nesse caso? Vai ser óbvio dizer que o impeachment de ministro do STF não pode começar com metade dos votos, só já tem que começar com 2/3 dos votos no Senado. Ou seja, a preocupação dele é exatamente essa, né? Ele vai fechar essa porta de que você poderia já afastar um ministro do STF nesse meio tempo. É isso que ele vai fazer agora, vai fechar isso daí. Eu não vejo problema nisso daqui, porque eu acho que ia ser muito difícil passar impeachment do Senado esse ano ou ano que vem, de qualquer forma, né? E em 2027, a gente já vai ter uma maioria bem mais folgada no Senado para passar mesmo com o quórum igual do impeachment de ministro. A minha preocupação é que o Gilmar Mendes coloque mais coisa nisso daqui, mais restrições a impeachment de ministro do STF. E por que isso? Porque eles estão apavorados, eles viram que a direita ganhou força, que vamos ter o Senado com folga em 2026, em 2027,
e daí ele sabe que vai começar a rolar a brincadeirinha, né? Vai começar a rolar isso daí. Outra coisa absurda disso daqui foi justamente o Gilmar Mendes apontando incoerência no voto do Fux. O que é um absurdo, cara. Um absurdo isso daqui. Né? Ele feriu a Loma, né? A Loma ignorou a lei Loma. A Loma é a lei da magistratura, né? A lei orgânica da magistratura, que justamente fala que você não pode, um ministro, um juiz, qualquer juiz, não pode criticar o voto de outro juiz. Né, a não ser nos autos. Nos autos você pode, lógico, né, tomar decisões diferentes do outro juiz, pode argumentar, evidentemente, mas não pode criticar publicamente isso daí, né? Então, esse caso aqui já poderia ser usado no caso do Gilmar Mendes para justamente fazer a questão do impeachment dele, né? Como proceder de modo incompatível com não é aqui, ó. Proceder de modo incompatível com a honra e a dignidade e o decoro das suas funções, né? Porque claramente ele está ferindo a lei orgânica da magistratura, né? Enfim, que seria difícil aprovar um impeachment de ministro do STF, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem que ser alguém muito competente no Senado para fazer isso. Por quê? Porque tem que reafirmar que a jurisdição, no caso de impeachment do STF, é do Senado. Quem decide tudo no que tange a impeachment do ministro do STF é o Senado, não é o STF. Então, esse é o ponto que a pessoa tem que pegar, resguardar e segurar e não deixar o STF julgar qualquer coisa sobre isso, porque vai acontecer imediatamente. No momento que entrarem com o impeachment de ministro do Supremo, alguém vai entrar no Supremo dizendo que não, que está errado, que está com um determinado erro. E a tendência do Supremo é acatar, dizer que realmente está errado, que não pode, que tem que voltar esse processo, né? É preciso alguém para peitar isso, para argumentar de forma correta que não, a jurisdição nesse caso é do STF. O STF está agindo como um juiz nesse caso, né? Enfim, não é uma coisa fácil o impeachment de ministro do Supremo. Ainda assim, eu tenho a expectativa que a partir de 2027 isso vai ser uma possibilidade real.